Suitborn, a continuação espiritual de The Man in the Suit, a série onde um homem acaba ficando preso dentro do traje de Godzilla. Mais uma vez eu estou aqui, The Slantman, falando sobre esse jogo. Afinal, no dia que eu postei o meu primeiro vídeo sobre o mesmo, também foi o mesmo dia que uma atualização do jogo foi lançada, a chamada Noite 2, onde novamente nós estamos na pele de um funcionário enviado para investigar um estúdio abandonado pela própria Toho, guardado por esse homem aprisionado no traje de Godzilla. E agora, junto do mesmo, temos mais um monstro formado de um humano preso em um traje de outro kaiju e ainda por cima, em conjunto dos dois, um animatronic vivo e abandonado do Godzilla. E como eu tinha prometido que, se o último vídeo chegasse em 20 mil visualizações, eu faria uma parte 2 do mesmo, aqui estou eu de novo. Venham todos comigo, meus membros do culto Slantman, inscritos nesse canal, que logo vai chegar nos seus 70 mil inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem inscritos, e vamos entender a Noite 2 de Suitborn. Bem, vamos começar do começo. A Noite 2 de Suitborn, nós novamente estamos naquele mesmo estúdio abandonado pela Toho. Porém, agora o cara do telefone vem nos avisar de algo novo que após melhores investigações do local foram encontradas. No caso, a construtora acabou encontrando uma parede falsa naquele estúdio que levava até um porão com novas fantasias e novas coisas a serem exploradas. Houveram-se tentativas de investigar o local, mas nada conseguiu sair de informação de lá, devido a que grande parte dos que tentavam investigar acabavam desaparecendo. Mas, apesar disso, a empresa acabou encontrando algo até mais interessante lá embaixo. No caso, um animatronic, que vocês já devem ter conhecimento do que seja. Aqueles esqueletos robóticos que fantasias são colocadas em cima e assim são usados para festas infantis, tipo Five Nights at Freddy's. E agora era de nossa responsabilidade encontrar a chave do porão e ir até lá embaixo, e assim recuperar as partes da roupa e montar o animatronic do Gojira. E aí começamos a jogar propriamente falando. Primeiro nós devemos encontrar a chave do porão, a qual eu vou dar uma dica. Eu recomendo, antes de você sair para procurar a chave, você olhar nas câmeras, porque você pode acabar ouvindo uma música de alguma dessas câmeras, e se você ouvir essa música quer dizer que é esse o local onde a chave está. E se caso isso não acontecer, vá investigando todo lugar até ouvir o som da música, que aí você vai achar bem mais facilmente a chave. E assim, com a chave em mãos, finalmente podemos ir até o porão. E é aí que as coisas complicam de vez. Porque, se você achava a primeira noite de Suitborn fácil, acredite que a segunda noite o grau de dificuldade aumenta e muito. Principalmente se você estiver jogando sozinho. Porque exatamente vocês me perguntam, deixa eu explicar. O porão é onde devemos encontrar as 5 partes da fantasia do animatrônico do Gojira, conhecido como Sysbot. E nesse porão, nós não só podemos encontrar o modelo do Sonic.exe 2017X, por alguma razão, como é uma área onde aparentemente era filmado os filmes de Godzilla. Além de que podemos encontrar múltiplas cabeças de diversos kaijus da franquia de Godzilla espalhados por aquele porão. Mas, ao contrário da área de cima, esse lugar não possui câmeras, tornando bem mais difícil de identificar onde você vai e onde você deve ir. E além disso, o porão possui vários dutos de ventilação, onde você pode se locomover e em algumas ocasiões podem haver partes das fantasias lá dentro, te obrigando a entrar nos mesmos para assim realizar o seu objetivo principal. E falando assim, até que parece simples, não é? Porém, é óbvio que não seria tão fácil. Porque, apesar do The Man in the Suit ou Gojira não descer lá embaixo, existe outra criatura lá junto de você. E eu estou falando, é claro, dos Anguirus.
Seja igual a mim. Seja igual a nós. Para quem não sabe, o Anguirus ou Anguirus foi o primeiro outro kaiju que o Godzilla já enfrentou, logo no seu segundo filme, e sim, antes mesmo que o próprio King Kong. E eles aqui são seus principais inimigos nessa área do estúdio. E alguns já devem estar me perguntando: peraí, Deslandman, você disse inimigos no plural? Exatamente, porque aqui não é apenas um Anguirus, são dois. Um chamado Bart e outro chamado Dart. Ou seja, sim, eu estava errado no meu vídeo anterior quando eu disse que não havia mais outros seres como o The Man in the Suit nesse universo. Provavelmente, assim como na série original, a Toho, a empresa que faz os filmes de Godzilla, continuou usando do The Man in the Suit em seus filmes, e assim resultando no mesmo, transformando outros dois funcionários responsáveis pelo uso da roupa do Anguirus se infectando e assim se tornando iguais ao mesmo, ou seja, monstros dentro daqueles trajes, com o Bart sendo o que mais obedece às ordens do The Man in the Suit e o Dart sendo o mais agressivo e funcionando quase como um animal sem controle. E meus amigos, o fato de terem dois monstros que temos de lidar dificulta ainda mais a noite, porque muitas vezes você vai achar que despistou um deles, mas o outro pode já estar na sua cola. Em especial pelos dois serem ainda mais rápidos que o The Man in the Suit e conseguirem até mesmo entrarem dentro dos dutos de ventilação, ou seja, tornando ainda mais complicado de você passar essa noite e achar as peças faltando. E alguns talvez estejam comentando algo do tipo, mas ainda assim não parece tão complicado The Slenderman. Mas meu amigo, acredite, é muito complicado de verdade. Vamos lá. Primeiro, é importante você manter a sua lanterna com bateria. Porque sim, a lanterna que usamos durante toda a noite tem uma carga. E meu amigo, se você entrar num duto com bateria baixa e ela acabar com você dentro, é capaz de você ficar preso lá dentro para sempre, porque é super difícil conseguir sair de um duto sem a lanterna. Segundo, por você estar no porão, pode haver ocasiões em que a energia vai acabar, porque como eu falei no vídeo anterior, temos um gerador para manter a energia do local. Só que ele apenas fica na área de cima do estúdio, então muitas vezes você é obrigado a ter de subir de novo com as chances do Anguirus ou do Godzilla te verem, o que pode dificultar ainda mais de você conseguir restaurar a energia. Mas com certeza, a parte mais complicada é algo que eu havia esquecido de mencionar no vídeo anterior porque nem era muito importante ou difícil de lidar. Mas nessa noite acaba ficando muito mais complicado. Porque, basicamente, desde a noite 1 de Sweetborn, nós temos uma mecânica de controle de ansiedade, representado por meio de um coração que fica na nossa tela, onde nós a controlamos olhando pelas câmeras do nosso escritório. E essa ansiedade começa a crescer mais e mais conforme a noite passa, onde ela só diminui se caso nós olharmos para as câmeras do nosso escritório. O problema é que as câmeras só funcionam se caso o gerador estiver com energia. Ou seja, vai ter muitas ocasiões que você vai estar no porão, a energia vai acabar e assim a ansiedade do seu personagem vai aumentar. E se isso acontecer e chegar no 100%, o seu personagem vai ser paralisado e aí isso vai te atacar. No jogo, essa versão do Godzilla é uma coisa chamada de Ghostborn, mas ele em realidade é uma representação da extrema ansiedade, medo e terror que nós estamos sentindo naquele momento. E ele te ataca assim que você chega no valor 100% de ansiedade. E se isso acontecer, é impossível de despistar dele. Ou seja, basicamente nessa noite, nós temos que lidar com o Ghostborn,
os 2 Anguirus, o The Man in the Suite, e em conjunto nós temos que coletar as 5 partes da fantasia do Sysbot, enquanto temos de sempre verificar se o gerador está com energia, se a nossa lanterna está com bateria e até mesmo se a nossa ansiedade está alta ou não. Tudo isso em uma única noite. Além do fato de que, se você consegue coletar alguma parte do traje e você é morto, essa parte da fantasia que você coletou não é salva. Ou seja, você vai ter que ir atrás da mesma tudo de novo. E em Suitborn nós temos apenas 3 vidas. Ou seja, perdeu todas as 3, é game over. Você vai ter que começar a noite 2 tudo de novo. Ou seja, sim, a primeira missão dessa noite já é bastante complicada. Mas sabe a pior parte? É que isso nem é a parte mais difícil dessa noite. Porque se você se acostumar bem, até dá para você lidar bem com essas coisas. É questão de costume. O problema começa quando você finalmente monta o Sysbot. Pois agora você vai precisar sobreviver até às 6 da manhã, lidando não só com o The Man in the Suite, como também mais um monstro vai estar conosco. Sim, o Sysbot vai começar a se mexer, porque ele é um animatrônico criado para segurança. Assim, ele ataca qualquer funcionário não identificado pelo seu sistema. E como ele já está bem velho, ele identifica a nós como um funcionário não autorizado. E sabe a pior parte? Ele funciona como uma mecânica muito popular nos jogos de terror atuais. No caso, ele vai se aproximando conforme você não está olhando diretamente para ele, tornando quase impossível da noite ser passada se você não estiver próximo das 6 da manhã, quando você finalmente conseguir montar o Sysbot. É possível, sim, mas é muito difícil. Ainda mais que quando você está próximo das 6 da manhã, o Dart, aquele outro Anguirus, ele sai do porão e começa a andar na área de cima. Ou seja, você basicamente vai ter que lidar com 3 monstros ao mesmo tempo. O Anguirus, o Sysbot e o próprio The Man in the Suite. Sobre a lore por trás de Suitborn, de começo parece que não há muito mais que essa noite nos dá de informação, tirando o que eu já falei anteriormente. No entanto, ao contrário da noite original, nós podemos encontrar 3 fitas ao redor de todo o porão que nos dão algumas informações a mais da lore do jogo. E essas fitas é as que eu vou mostrar a seguir. Bem-vindo, senhor. Pode falar seu nome próximo ao dispositivo? Meu nome é... Indique seu quarto. Eu estou fazendo testes com o... Ótimo. Assinou sua pés de maneira correta? Sim, eu fiz. Perfeito. Apenas preciso de perguntar mais algumas coisas e fechamos. Muito obrigado, senhor. Essa primeira fita não é muito importante, mas ela já dá indícios que, aparentemente, a Toho estava trabalhando em alguma coisa envolvendo os filmes de Godzilla e que, pelo visto, era um projeto bem secreto para eles terem de manter toda uma segurança por trás. É tarde. E nem sei por que eu estou gravando isso. Ninguém vai ouvir isso de qualquer jeito. Talvez eu apenas precise ouvir minha própria voz para sentir que ainda estou viva. Eles aprovaram a estrutura da fase 2 esta manhã, mais rápido do que o esperado. As iniciações biométricas ainda não eram estáveis, mas eles não se importam. Eles veem os futuros resultados lidos em uma planilha de progresso de cores. Eles não veem o que isso está fazendo conosco, o que isso está fazendo comigo. O nome dele era Takashi, meu marido. Ele trabalhava no sistema de engenharia antes deles o silenciarem.
Ele me avisou para não confiar neles. O projeto foi se alterando, se tornando algo que não deveria ser. Eu não acreditei nele na primeira vez. Achava que ele estava paranoico. Mas agora, todo dia eu caminho sobre esse laboratório e me sinto morta. E talvez eu esteja mesmo. Eu continuo rindo dele, mas eu não deveria. Eu sei, mas eu não posso deixá-los o queimar. Ele não merecia desaparecer que nem os outros. Eles disseram que precisávamos de uma estrutura humana para nos adaptarmos com força o suficiente. E eles me deram clareza. Eles me incentivaram a superar sorrisos e contratos. Eu disse a mim mesma que era ciência, que eu era uma forma de trazer paz. Mas agora eu não sei mais o que eu fiz. Acho que fiz algo que lembra que me amaldiçoa. Se encontrar isso, não brinque com essas criaturas. Não os deixe transformar em espetáculos. Não é algo novo. Isso é um risco. E o que eu posso dizer que me resta? Eu ainda acredito que ele esteja por aí. Essa segunda fita já é bem mais reveladora. Porque, pelo que se dá a entender, a fita é de uma antiga funcionária que trabalhava junto do seu marido na torre em alguma espécie de projeto ultra secreto. O seu marido notou que havia algo errado e ele foi silenciado pela torre a não revelar o que estava acontecendo, com sua esposa ainda trabalhando na empresa, sabendo os perigos que ela poderia passar se ela talvez contasse algo. Mas que projeto é esse que era de tamanha necessidade de proteção e de sigilo sobre? Bem, isso é explicado na última fita. Projeto entrou na fase 2 antes do previsto. Quero agradecer à equipe por superar os contratempos iniciais, particularmente na estabilização da estrutura biológica. O conceito permanece simples. Quando o público vê uma criatura na tela, ela deve provocar mais do que tudo. Deve ressoar. Superamos o látex e a coreografia. As pessoas querem algo em que não conseguem explicar. Algo em que possam acreditar mesmo sabendo que não deveriam. A integração de componentes orgânicos ao risco. Sim, o progresso raramente vem sem desconforto. As contribuições do Dr. Yaman foram excepcionais, mas... chega de batalhas éticas. Isso é esperado. Mas deixe-me esclarecer. Não estamos criando vida. Estamos construindo performance. Os materiais utilizados não são diferentes de qualquer outra prótese de alta qualidade. Esse é o futuro da mídia de Kaiju. Sem fios, sem atores. Apenas algo vivo que se move como deveria. Um experimento. É um protótipo. Quando for comprovado que é viável, haverá mais. Discretamente, é claro. Sem imprensa, sem estreias. Ainda não. Vamos nos concentrar no trabalho. Eles falarão por si. Ou seja, essa última fita dá a entender que sim, por mais inacreditável que pareça, existe a possibilidade que a criação do The Man in the Suit não foi 100% acidental, e sim foi algo planejado pela Toho, que estava tentando criar o que seriam seus monstros perfeitos em seus filmes. E assim, talvez por acidente ou não, o The Man in the Suit e os dois Anguirus foram criados e usados em seus filmes. E após anos, a Toho decidiu enterrar aquele estúdio e até tentaram esconder as criaturas que eles mesmos criaram, enterrando aquele estúdio com todos aqueles monstros lá embaixo. E ainda por cima, pode existir a possibilidade de outros monstros do universo de Godzilla terem sofrido o mesmo destino, podendo existir a possibilidade que, nas próximas noites, podemos ver personagens como o Rodan, o Ghidorah, Mothra ou até mesmo o King Kong, por exemplo. Isso só o futuro vai dizer. E bem, por enquanto é isso. Felizmente a noite 2 de Sweetborn teve ainda mais conteúdo, assim eu consegui fazer um vídeo ainda maior que o primeiro. E eu fico feliz em finalmente ter falado sobre a mesma.
Sweetborn tem se tornado um jogo bem popular recentemente, e eu fico feliz que essa nova reformulação de The Man in the Switch esteja chegando tão longe, e eu espero poder falar sobre a mesma no futuro, quando a Noite 2 finalmente chegar, que vai levar um tempo, mas eu tenho certeza que vai valer a espera, assim como valeu a espera da Noite 2. Enfim, eu acho que era isso. Devo dizer, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando, eu sou o Days Landman, e tenha uma boa noite. Até mais!